VCast, a sua dose semanal de conhecimento. Senta aí, meus amigos. Lindos. Olha, você vai ficar de máscara, amigo? Lindo, maravilhoso. Apresento para vocês os nossos professores mais lindos. Não. Né, não? Vou começar de novo. Corta, então. Vamos começar de novo. Então, gente, hoje nós estamos apresentando podcast, não sei qual que é o nome. Podcast, Vai né? comentando aí embaixo. Se eu estiver falando errado, por favor, gente. É VCast, VCast, né não? É Bicat? VCast, Ah, é VCat. VCast. VCat, gente. Ah, não sei o que é isso não, é rádio. A rádio do Colégio Vitória. Nós estamos na rádio do Colégio Vitória para falarmos sobre os rins. Vocês conhecem os rins? Acho que nós temos 2 rins, né? É? Vamos São descobrir 2 mais rins, à né? frente. Nós temos? Vamos descobrir mais à frente. Então, gente, aqui estamos nós. Esse aqui é o nosso professor Lucas, esse aqui é o nosso professor Fábio. É nós. Então vamos lá. Rins é tão importante assim, ao ponto de ter... Ixi, gente, o meu óculos deve estar vencido. A ponto de ter um dia só pra ele? Será que o dedo, os cabelos sem lavar, não é tão importante também? Como que é, professor? O dedo, o olho, tem dia do olho? Olha, basicamente tem dia do olho também. Mas o rim, né, de uma certa forma a gente se preocupa mais com ele, por quê? Porque uma alteração renal, ela não vai prejudicar, por exemplo, igual a ausência de um dedo pode ser uma forma mais estética, né? Né, professor? Assim, uma parte mais estética. Sim, dificulta o tato, por exemplo. Tá? Então, estético e dificulta o tato, porque dentro dos 5 dedos, cada um faz uma função importante. Independente dele ser pequeno ou grande, ele vai realizar uma função. Da mesma forma... Por exemplo, abre uma latinha, o dedo... Mas aí abrir latinha é polegar com indicador. Mas aí tem aquela pessoa que abre uma latinha chique. É. Olha só! Exatamente. Agora o rim, ele já é mais assim, digamos, é mais preocupante quando tem assim alguma coisinha ali atrapalhando, quando tem uma lesãozinha ali, né? Então a alteração no rim, ela de certa forma ela vai prejudicar de uma forma mais sistêmica, ou seja, assim, o metabolismo, né? Vai desregular a pressão arterial, vai influenciar principalmente no equilíbrio de água, assim, digamos, no equilíbrio da água no organismo, para que a gente possa entender melhor, né? Então, de certa forma, o rim ele tem uma função que ela é bem maior, certo? E de certa forma, se tem um desequilíbrio, principalmente na função renal, a gente vai perceber que até mesmo o sistema nervoso pode ser comprometido. Bom, ótimo, bom saber disso. Então, professor Lucas, onde ficam os rins e como identificar se eles estão bons? Onde que ficam os rins? Pode comer a pipoca? Pode, tá. Um salzinho aí. Não bota sal. Não pode mesmo. É dia do é por causa do rim. Fala, tira o sal. Tira o sal, não Tira pode. o sal. Mas beber pode, né? As O cachaças. sal é importante, porém não em excesso. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, onde ficam os rins? Os rins eles ficam localizados na parte reta. Aqui? Eles ficam localizados na parte mais posterior, na parte mais de trás, Aqui. que das costas, Lombar. protegidos. Na cacunda. Não, Mas cacunda é em cima. cacunda em cima, mãe. É, Na parte de trás aqui, ó. Cadeira. Na Na escadeira. escadeira. Isso, nas Entendi. cadeiras. Protegido Escadeira. pelas nossas 2 últimas costelas, que são as costelas flutuantes. Então ele está localizado na parte das costas, lá popularmente chamado de cadeiras, protegido pelas 2 costelas flutuantes, as nossas 2 últimas costelas, que a Paula Fernandes tirou para ficar com a cintura fina. Eu também tirei. Aqui. Percebi, ó, Cintura nítido. fininha. Isso Igual a da daí, Paula. marquei, Não, só que a marquei, minha tá né? mais fina do que a da Paula Fernandes, né? Tá. Então, é isso. Então, os rins, gente, fica aqui, ó. Abaixo das costelas. Tá? Região posterior, lombar. Atrás das costelas. Cálculos renais e pedras nos rins é a mesma coisa? Ou é diferente? Você já ouviu o ditado de falar assim, ó?
mais vale uma pedra no caminho do que duas nos rins? Maravilhoso quem fez esse ditado, perfeito. Eu acho extremamente necessário, extremamente relevante falar esse ditado. Então, para de comer, não pode, faz mal comer É a isso. primeira vez que eu peguei. Os rins faz mal, tá comendo isso. então tira, bota pra lá então. Não, deixa a pipoca aqui, é nossa decoração. Deixa aí. Bebe um suquinho que faz bem pros rins, é natural. Tem cara mesmo, é bem natural. Fábio, ninguém pode saber que é de caixinha. Gente, corta essa parte aí, por favor. Vai, o professor responde. Mas assim, pedra nos rins, cálculo renal ou litíase renal são sinônimos para essas pedrinhas que são produzidas lá nos rins. Né? Então é a mesma coisa. Cálculo renal, pedra nos rins, estamos falando da mesma coisa. Só é diferente a pedra no caminho, né? A pedra no caminho, essa aí a gente chuta, porque nós somos diferentes. Exatamente. A pedra no Vai caminho. até um recadinho, né? Porque às vezes a pessoa entra na frente da gente e acha que nós vamos virar. Não, eu não viro, a gente continua, passa por cima. Continua lindo e fino. E passa por cima. Nós somos do signo de Escorpião e Câncer, então eu sou touro. ele é emocionado, eu não. A gente primeiro percebe se vai causar algum dano, né? Mas desde que não cause nenhum dano, a gente só pega e chuta. Levando em consideração lesão corporal grave, né, crime, não pode. Lesão corporal mínima a gente pode gerar, né, amigo? Aí vai preso. Quais os sintomas para quem tem pedras nos rins? Aparentemente, você vai perceber que quando a gente fala de doença renal, no início, né, ela é assintomática. Então, a maioria das doenças que acomete a parte renal, ela não manifesta sinais e sintomas no início. Aí, quando o paciente chega lá falando assim, ai, doutor, isso aqui já tá doendo, tá com dor aqui nas costas, sente aquela dor na suprapúbica, às vezes tem dificuldade de urinar. Suprapúbica? O que é isso? Suprapúbica é essa região aqui. Aqui, ó, isso, a nossa suprapúbica, né? Entendi que era um público de pessoas. Não, é suprapúbica, né? Isso, já chega sentindo dor nessa região, hematúria, né? Que é presença de sangue na urina. Hematúria. Hematúria? Isso, é um termo técnico, presença de sangue na urina. Aí, esse paciente, quando ele manifesta sinais e sintomas, esse paciente ele já está com uma lesão instalada, ele já está com um problema renal. Então, é assim, de início, pra gente falar assim, olhar o paciente e falar, ó, você tá com um problema renal, não tem como. Gente do céu, tá comendo trem que tudo, ó, tá cheio de sal, não pode não, tá falando sobre os rins. E olha que eu peguei a primeira vez, você falou que eu não podia comer. Comida demais faz mal pros rins. E tem sal. Sossega. Então, foca. Olha aqui. Então, quando esse paciente tem, por exemplo, aí, essa presença de sintomas, então nós já temos a presença de uma lesão renal. Essa lesão, ela pode ser inicialmente já descoberta, por exemplo, numa fase mais grave, né? Mas ela pode já manifestar, por exemplo, no início tendo, por exemplo, ainda não tendo complicações maiores, certo? Mas quando o paciente tem uma doença renal e ele manifesta sinais e sintomas, então esse paciente ele já está com uma pequena lesão instalada. Pode morrer com isso? Olha, a finitude, ela é uma coisa que vai acontecer. O que é finitude? Finitude é a morte, é o processo de morrer, né? Então, chama finitude? Isso, é o enfrentamento, a finitude ela existe, né? Então a morte... agora então eu não preciso falar que eu vou morrer, eu vou... Então o processo de finitude. Processo de finitude. Evoluindo para a finitude. Eu tô fora então, é um processo natural, faz parte da vida de qualquer um, então todo mundo vai morrer. Vocês, eu não tô com esse processo de finitude nenhum. Tá sim, você não vai virar purpurina e nem tartaruga, então você vai morrer. Não, senhor, vou, mas não... Ela já tá mais próxima da finitude do que... Querido, juventude, usa essa palavra pra mim, juventude. Mas a juventude tem finitude. Então a doença renal, ela pode acelerar o processo se o paciente não fazer o tratamento adequado. E se não for diagnosticado precocemente. E criança também, falando em juventude, né? Criança também pode ter. Criança pode. Mas né? é raro, né? Criança faz tratamento mais invasivo. Tô aguentando esse ar gelado, não. Faz alguma coisa com esse ar aí. Cadê o técnico? Nossa, técnico! Então criança pode desenvolver. Então criança, de modo geral, pode sim desenvolver uma doença renal. Aumenta principalmente
algumas crianças apresentam o que a gente chama de síndrome nefrótica. Então, o que seria essa síndrome nefrótica? Seria uma complicação renal, onde essa criança na primeira infância ela vai desenvolver sinais de problemas renais, como, por exemplo, uma dificuldade em absorção de líquidos. Então, essa criança ela vai apresentar inicialmente um edema, um inchaço, e esse inchaço pode estar em decorrência de algum problema renal. Então, quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, e esses sinais e sintomas, eles podem gerar consequências específicas. Então, certas crianças podem apresentar problemas na absorção e outras podem apresentar problemas em outros componentes do rim, em outro segmento renal que não seja esse. Devido a ser uma síndrome, então podemos observar diversos sinais e sintomas nessa criança. Então, detalhe, tem criança que já nasce Com problema. Ah, isso que eu ia falar. Já Deixa eu nasce. falar uma coisa pra vocês. Tem, criança pode nascer sem rim? Nascer só com um? Pode, inclusive, Parece que eu já vi falar isso. no semestre passado eu tinha um aluno no noturno que ele tinha um rins. E a anatomia, Que nasceu sem ele ou que ele nasceu apenas com o rim. Aí a gente vai perceber que a anatomia ela muda, né? Porque de certa forma o rim dele se adaptou para fazer todo o processo de filtragem do sangue. Então o rim dele é maior do que o rim de uma pessoa que nasce com os dois rins perfeitos. Ah, ele tem que ser maior? Tecnicamente, a própria anatomia, o próprio organismo faz com que esse rim fique maior. Para ele, de certa forma, conseguir fazer filtrar todo o sangue, conseguir atender a demanda. É porque assim, o fato dele ter um rim ou dois rins, ele vai ter o mesmo volume de sangue. Então, se ele tem dois rins, o trabalho vai ser dividido. Então, quer dizer que eles dividem o trabalho e eles vão conseguir fazer esse trabalho em harmonia, os dois rins. Quando tem só um rim, o volume de sangue vai ser o mesmo. Então quer dizer que esse único rim vai ter que trabalhar mais para ele conseguir fazer a filtragem de todo esse sangue. Desse rim, né? Então ele vai hipertrofiar. Ele vai hipertrofiar, porque ele vai se sobrecarregar. Então esse rim dessa pessoa que tem apenas esse único rim, ele vai ser aumentado devido a essa hipertrofia dele trabalhar mais. É igual um músculo. Se você faz musculação, ele tende a aumentar de tamanho. Se ele aumentar, não vai fazer mal, não? O rim, ele vai ficar hipertrofiado devido à sobrecarga que ele tem. Mas esse aumento ele se dele adapta. é para ajudar ele, para Ele se ajudar a adapta. conseguir fazer. É um processo Isso. de adaptação. Diferente do coração, se o coração aumentar, né? Muito bem colocado, porque se ele aumentar, a gente já percebe que tem uma sobrecarga e tem uma doença de base. É uma doença de base que está fazendo com que ele aumente. Hipertensão, por exemplo. Chagas também. Chagas, coração chagássico. Tá, vamos para a próxima pergunta, que nosso tempo hoje está corrido, que nós temos outros feedback, como é que é? Creche? Vcast. Vcast. Ah, Ele é Vcast. chique, gente. Vcast. Vcast. Nós temos Vcast. outros Vcast em outras empresas para a gente estar concluindo também, tá? Sobre os rins. Quem faz hemodiálise tem rins? Tem. Ué. Por que Então, essa pergunta, né? Porque, não é para filtrar os rins? Ele substitui. Vamos lá primeiro Não é para entender. filtrar o rins, não? Ele não filtra o rim, ele substitui a função do rim. Então Isso. vamos primeiro entender o que seria hemodiálise. Dentro do tratamento das doenças renais crônicas e também doença renal aguda, temos terapia renal substitutiva, que seria métodos de tratamento que faz a substituição da função do rim. Então, quando o rim desse indivíduo não funciona, porque ele está comendo pipoca com muito sal, né, E tomando muito. e porque ele não bebe água, principalmente, o rim dele vai parar de funcionar. E ele vai entrar em um processo que a gente chama de doença renal crônica. E o que acontece com esse indivíduo, não é, coleguinha? O que acontece com esse indivíduo? Ele vai chegar a um ponto que o rim dele não funciona. Porque ele não bebe água. Porque ele não bebe água. Mas é só por esse motivo? Mas não é só água não, viu? Tem Porque várias outras situações que fazem com que ele excesso de desenvolva, sódio, tá? excesso de cálcio. Proteína. Exatamente. Tudo isso pode causar lesão renal. Então aí, essa
terapia renal substitutiva vai substituir a função do rim. Então o rim dele vai estar ali, só que o rim dele não funciona. Aí a gente utiliza um método de hemodiálise, por exemplo, para fazer a substituição do rim. Aí ele vai acostumar e ele volta a funcionar. Não. Depende, não. Não? Por exemplo, se o paciente é doente renal crônico em fase terminal, o rim dele acabou. Aí ele vai viver? Ele vai viver somente com hemodiálise, somente Aí, com hemodiálise. vai Mas voltar. olha só, hemodiálise é um tipo de tratamento. Aí tem também o outro, diálise peritoneal. Né? A diálise peritoneal ela é de certa forma menos invasiva, O que né? é isso, Assim, diálise digamos. peritoneal? É quando o paciente, a hemodiálise, né, você vai perceber que o paciente precisa de passar, o sangue dele vai passar por uma máquina, né, e essa máquina vai fazer a filtragem do sangue. A diálise peritoneal, essa filtragem acontece dentro do peritônio, que é a camada, que é na cavidade abdominal, entendeu? Então, diálise peritoneal e hemodiálise são tipos de diálise. A diálise é o tratamento, por exemplo, em paciente renal crônico. Mas quando ele tá fazendo esse hemodiálise, ele faz xixi? Aí depende. Como é que vocês Aí usam o termo depende. técnico? Despreza de urese, Isso. micção. É mijar. Sim, Não, micção. Fala mijar que todo mundo entende. Não, Porque micção esse é mais negócio bonito, de- né? É mais chique, Como é que é? É mais rebuscado, chique. Como que é o nome? É mais chique. Micção. Micção, adoro falar esses nomes chiques. Só que na hora eu esqueço Não dele, esquece. aí sai É. xixi, urina, a gente entende, né? É. né? Mas não deixa de Inclusive, a gente pode falar sobre isso em algum momento, doença de Alzheimer, atrofia dos ventrículos Vai ter cerebrais. outras oportunidades pra gente Isso, estar vamos falando ter sobre outros- isso também. Ela não entendeu não, mas tudo bem. Tudo bem, deixa assim. Ai, meu Deus do céu. Esses dois é engraçado. Eles querem ser chique, mas não é nada chique, igual eu. Olha a postura. Olha a coluna. Ai. Ereta. Você sabe o que é ereta? Vamos pra... Ereta? Ah. Ereta é uma coisa dura, né? Não? Não. Ereta é uma posição. É uma posição dura. É uma posição. Ela não deixa de estar errada. Gente, velho. Ó, É. cuidado que vai ter que assistir. Vamos passar para a próxima, deixa Vamos. esses termos técnicos em outro momento, por Sim. gentileza. Então, só respondendo a tua pergunta que a gente não respondeu, né? Qual que é? Fábio? Também não. Se produz ou não urina. Isso. Ah, é verdade, né? Respondeu não. Esquecemos de responder. Ah, então vamos lá. Então, na insuficiência renal aguda, onde a gente pode utilizar também um método de diálise, que foi esse que o professor falou, ou hemodiálise ou diálise peritoneal, ele vai estar com pouca concentração de urina, ou com quase nenhuma quantidade de urina. Ou seja, ele vai fazer pouquinho. Ele vai fazer pouco ou ele vai xixi. fazer normal. Ele vai ter vontade, Ó, normal mas ele não. vai ter pouco xixi. Normal. Ele vai ter pouco, porque ele vai ter uma quantidade de urina reduzida. A gente chama de um paciente oligúrico, ou seja, ele tem pouca quantidade de urina. E detalhe, Entendi. o paciente que faz hemodiálise, ele não pode ingerir líquido igual outro paciente. não pode? Não. Não pode beber água? Não, Mas é ele bom que pode ajuda. beber água. Só que Ajuda a máquina a filtrar. não, a máquina faz sozinha, a máquina é outra coisa. Então o paciente que ele faz hemodiálise, ele não pode, por exemplo, chegar e tomar 1 litro de Coca-Cola. Mas não significa que ele não possa tomar Coca-Cola, pode tomar um pouquinho. Entendeu? Vamos dizer que ele não pode mesmo tomar Coca-Cola? É, Vamos falar que ele não pode? Coca-Cola. Não beba Coca-Cola de Coca. forma Vamos falar alguma que ele não não pode tomar Coca-Cola, ele não pode tomar Você esse está fazendo suquinho. cuidado com Então a ele Coca-Cola, vai mandar matar você. Mas detalhe, ó. Ela vai matar você. Amanhã mas você ele sai não dois pode. mortos, foi a Coca-Cola que mandou matar. Se ela me patrocinar, mesmo assim eu falo que não pode. Ele tá aqui fazendo Gente patrocínio do da céu. desse aqui. Falando mal da Coca-Cola, velho. Nossa senhora. Eles Tira entendem, do eles ar vão a entender. Coca-Cola, tira do ar a Coca-Cola, senão Desculpe, meus amigos Coca-Cola, a gente amanhã... não tem nada mas falando contra. sério, até a água é restrita. Tem É. pacientes que eles têm doença renal crônica e o que é prescrito para eles é no máximo 500 ml de água por dia. Então, durante o dia, ele pode tomar 500 ml de água. Porque se ele ingerir água em excesso, o rim dele já não funciona. Já tá então, para sobrecarregado. retirar Aí não esse tem ninguém excesso... pra filtrar lá dentro. Aí o que que Ninguém. não tem ninguém. Aí o que que vai fazer? Ele vai precisar de uma dessas terapias, hemodiálise ou diálise peritoneal. Então tem pacientes que eles têm diversos sinais e sintomas pelo fato de não ter controle alimentar e ter controle de ingesta de líquido, principalmente. Eles ingerem muito líquido, os rins não funcionam para eliminar esse excesso e o que que acontece? Ele vai precisar de diálise de novo. Tem paciente que a cada 2 dias faz diálise. Aí vai ficar Porque inchado. Perna. vai ficar edemaciado. Ixi, vai vai ficar igual o inchado. Lucas, com o pé inchado.
Eu entendi. Será? Eu entendi, eu gostei. Mas eu sou recatado e do lado. Gente, Não sou amigo. vamos para a É, próxima pergunta. sou. Para de brigar, porque aqui não é lugar de brigar. Aqui não é ringue. É ringue que fala? Aqui não é ringue, é ringue. Aqui não é ringue. Aqui não é ringue, Aqui tá não bom? é ringue, Vamos é deixar ringue. por outros momentos. Arrasei agora. Porque aqui é lugar de estudar sobre os rins. De De estudar tirar as sobre os rins. dúvidas. Colégio Vitória é Cultura. É que Gente, vocês vai- mandaram, foi vocês que mandou as perguntinhas Gente, lá no vai grupo do WhatsApp, comentando, lá no vai Instagram, dando no Facebook, link, no Twitter. tá? Então vamos para a próxima pergunta. Quem pode doar o rim? Esse é Eu posso interessante. doar? Aí depende. Por que a gente fala que depende, né? Porque para uma pessoa ser um doador de rim, ele primeiro precisa estar com a sua função renal preservada. Então ele não pode ter nenhum problema no rim. Então esse é o primeiro Lascou. ponto, não ter problema nos rins. Segundo ponto, ele não pode ter nenhuma doença que instigue um problema renal futuramente. Então se ele tem alguma doença que cause ou que é fator de risco para problema renal, ele também não pode doar. Por exemplo, diabetes, hipertensão. Então, se ele tem alguma dessas doenças, Ele não pode ser Problema na considerado um tireoide, doador. pode? Tá? Pode, não tem nada a ver. Problema na tireoide é um problema metabólico. então Não também. vai interferir diretamente no Ah, funcionamento. falar nisso, metabólico, quando a pessoa tá com estresse, quando ela tá com ansiedade, interfere no funcionamento metabolismo, dos no rins? funcionamento. Metabolismo? Dos rins? Olha, eu costumo falar que Freud era um cara muito inteligente. Tu sabe quem é Freud? Ai, meu vizinho chama Freud. É, pois é, ele é primo dele. Ah, é parente. Eles são irmãos. Eu conheço. Irmãos. Meu vizinho chama Freud. Pois é, Freud era um cara super inteligente. Ele era meio perturbadinho? Era. Morreu? Morreu, faz Claro. Ah, parte. então não é meu vizinho. Finitude, É, mais ele uma chegou vez. no processo de finitude, mas ele falava que corpo e mente são interligados. Então, se o seu emocional não estar bem, seu organismo não vai estar bem consequentemente. Então, ele não atrapalha somente o funcionamento do rim, ele atrapalha o funcionamento orgânico de modo geral. Então, se você tem algum processo estressor, se você tem alguma alteração emocional, você vai ter problema orgânico sim, que não deixa de influenciar no funcionamento do rim também. Entendi. Não é? Gente, uma pergunta que todo mundo pergunta nas palestras que eu já fui em palestra. Chique. Ela participa de É palestra. claro A que Regina é. interagida. O rim doável pode transmitir doença? Tipo assim, pode vir doente? Não, né? Passa por uma bateria de exame, sei lá, alguma coisa. Então, ele pode transmitir doença sim para o receptor. Por isso que ele passa por diversas baterias de exame. Pelo fato dele ter esse risco, né, Fábio? Olha, a central de transplante, hoje em dia, ela, de certa forma, a doação de órgãos, até mesmo a doação de sangue, por exemplo, né? Ela passou por grandes processos evolutivos e de certa forma você vai perceber que esse risco ele diminui, certo? Mas a preocupação principal não é que aquele rim vai transmitir a doença. A preocupação principal é se o organismo daquele paciente vai Se aceitar vai aceitar aquele bem rim. ele, né? Isso. E detalhe, tem Porque gente... pode tem ser gente que não mesmo, aceite. mesmo tomando o imunossupressor, mesmo fazendo... E aí o médico tem que tirar ele de novo. Como que é? Aí vai ter... Tira ele. Se ele Fica só for com- passar por um novo processo, que é extremamente difícil, já é difícil conseguir o rim. E aí o rim que não foi aceito, ele ter que ser substituído novamente, isso vai ser um processo bem mais demorado. O paciente vai sofrer. Mas aí remove bastante. esse rim e ele volta para terapia de hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, algo muito interessante, falando de transplante, é que os indivíduos que estão envolvidos no transplante, eles fazem um exame que é chamado de histocompatibilidade. O que seria isso? É algo muito interessante porque, às vezes, a Maraísa, vamos dizer que a Maraísa é sua filha, um exemplo. Né? Então, a Maraísa ou a sua filha desenvolveu um problema renal e ela precisa de uma doação de rim. Às vezes, você, como mãe dessa Maraísa, não é compatível com ela. Mas é o do meu Fábio, sangue, ué. mas Ela o tem um Fábio- sangue que o mesmo. Mas mesmo assim, Não, mesmo Por assim. que porque isso está relacionado à genética, está Nem relacionado à mesmo irmãos DNA. gêmeos, nem mesmo a gemelaridade às vezes é suficiente, entendeu? Às vezes a gente acredita gêmeos idênticos, mas talvez o então- rim de um
Então não é todas talvez as eu seja mais compatível com um dos gêmeos do que o próprio. Então por isso que se faz esse exame, para avaliar se o organismo do que vai receber é compatível com esse rim que vai ser doado. Então esse exame diminui os riscos de reação, porque antigamente existia muita reação. Então, ou seja, o rim era transplantado, mas o organismo não aceitava. Aí, entre aspas, foi gasto um rim que poderia ter salvado outra vida. Então hoje faz esse teste de histocompatibilidade para ter uma maior certeza de que não vai dar reação. Como o professor falou, vai receber imunossupressor para diminuir ao máximo a função do sistema imunológico para evitar essa reação, mas mesmo assim pode acontecer. Entendi. A probabilidade ela existe, não é descartável. Não, mesmo com todo esse processo. E outra coisa importante, se a pessoa tiver, por exemplo, teve uma pessoa que morreu de morte encefálica, vai fazer a doação desses órgãos. Mas essa morte encefálica foi provocada por uma meningite bacteriana. Então aí já tem um ponto que os órgãos deste paciente, infelizmente, não é um órgão que vai ser doado. Entendeu? Então, se o paciente, por exemplo, morrer em decorrência de uma doença infecto-contagiosa, infelizmente, estes órgãos deste paciente, mesmo que ele seja doador, mesmo que tenha um registro, que ele quer doar os órgãos, mas existe a probabilidade, por exemplo, HIV, o próprio HPV, pacientes que morrem em decorrência de hepatite, principalmente hepatite C e hepatite B, certo? Esses órgãos, infelizmente, eles não servem para doação. Quais são os alimentos que ajudam o bom funcionamento dos rins? Olha, e quais os que atrapalham? Suco com conservante não ajuda. Isso. Ainda bem que o meu é natural. Eu não tomo suco com conservante. Por isso que eu não tô nem bebendo. Nem teu cabelo é natural, criatura. Ai, meu cabelo é. Eu tenho inveja do meu cabelo. Sabe que eu queria ter uns cabelos loiros igual eu, sedosos. Engraçado que a raiz do cabelo dela é preta. É preta. E É porque tá usando. É porque tá usando, né? A última moda você conhece, você sabe o que é degradê? Não sei. Tem alguém te ligando. Não entende de moda. Então, não vamos falar dos rins. É melhor. Vamos falar dos né? rins. Então, alimentos que são... Porque hoje é dia dos rins, Sim. né? Então eu não digo que quais os alimentos ajudam. Eu digo que você precisa ter uma alimentação balanceada e saudável. Então você precisa promover a saúde do seu organismo e, consequentemente, promover a saúde do seu rim. Então tenha uma alimentação saudável, com quantidade de proteína adequada, quantidade de carboidrato adequada, quantidade de lipídios adequada, que é gordura, tá? Gordura boa. Lipídios é gordura. Gordura E detalhe, boas. carboidrato Eu de achei gordura, que lipídios viu? era outra coisa, gente. E aí, eu já ia comer outra coisa achando que é... Então, esses alimentos, eles ajudam no funcionamento orgânico de modo geral. Então, desde que proteína seja ingerida em quantidade correta, a proteína correta também, que a gente sabe que proteína do animal, da vaca, né, a carne vermelha, ela pode ser do boi, não pode ser do boi consumida. Tanto faz, sendo vermelha, ela pode ser consumida, porém com critério. Sendo vermelha. Tem que ser vermelha. A carne vermelha, é porque a proteína da carne vermelha, de certa forma, é uma proteína que a gente fala assim. Se ela mas tudo em excesso faz mal, né? Mal. Mas a proteína da carne vermelha, ela tem uma ligação muito grande com ácido úrico, por exemplo, né? E ácido úrico, ele é um dos principais que vai te cristalizar lá para se transformar em um cálculo renal. Uma pedrinha. Eu não sei o que é ácido úrico, mas tudo bem. É o que vai gerar gota, lembra? Fala, tô com gota, não posso comer carne. Minha avó tem isso. E como que produz ácido úrico? Quando a célula utiliza proteína, quando o nosso organismo utiliza essa proteína da O carne. metabolismo da proteína Tem resulta... gente que dá excesso de ácido úrico. Isso, porque tá comendo muita carne Isso aí vermelha. faz mal pros rins. Isso predispõe ao câncer. Tá danado, lascado, coitado dos rins. Então, tudo vai fazer uma alimentação mal. saudável é bacana. Agora, alimentos que a gente não pode ingerir. E quais não pode? Então, alimentos que não pode ingerir. Cerveja. Alimentos ultraprocessados, alimentos que têm excesso de sal. Calma. Tá? Vamos com calma. O álcool, de modo geral, não pode ser ingerido Não, em só excesso, cerveja que não pode. Tá? Porque... Só cerveja. Não pode? Só Por ele quê? não pode.
É porque ela tem gás, tem um bocado de coisa, né? A pinga destilada, ela pode, não tem problema nenhum. Você pode pinga consumir, destilada. consuma com moderação. Mas tem que ter cuidado, né? Aí você vai na pinga destilada pra não atacar o rins, aí vai na pinga destilada o fígado. E o fígado vai pra compromete. merda. Não, mas o fígado é outros 500, hoje é dia dos rins. Mas só que o álcool atrapalha o Não fica funcionamento falando do rim também. sobre o fígado, não tem nada a ver com o fígado do rins. Só pra tu ter uma Nem ideia. parente eles não é. Só pra tu Um ter uma chama ideia. rins, o outro chama fígado. Só pra tu ter uma ideia. Quando você ingere álcool, Ela é ignorante, né? quando você ingere álcool, no dia seguinte, o que você mais sente? Eu? No processo de ressaca. Vontade de morrer. Mas o que você mais sente no pós-cachaça? No pós-cachaça. O que que eu- O que é, Fábio, que você mais sente? Ai, que Na sua ressaca. arrependimento! O que você vai Eu? sente? Que arrependimento, meu Deus do Olha, céu! eu não sei o nome exato, né? Mas parece que a gente perde a dignidade. Sede. Mentira, só Você que quer eu falar honesta. sede, você quer Tô falar confortável. sede. Por que você sente muita sede? Boca seca. Boca Nossa, seca. Minha boca parece Quando que você vai... bebe, né? Principalmente Minha boca parece que cerveja. vai explodir de tanto tá seca. Eu É porque faço- a gente acha, ai, vamos beber cerveja, que é pra ajudar a eliminar a pedra no rim. Ah, falar em boca seca, deixa eu te falar, quem tem alteração na glicose, É glicose? Fala? Pode ser, É. pode ser. Na glicose. Por que a boca seca, os rins tem a ver com isso? Ela falou que não tinha nada a ver do rim com fígado, perguntando de Do glicose. pâncreas e do pâncreas. Não, sabe por quê? Porque vocês falaram de boca seca, a minha glicose estava alterada esse dia, né? E a minha boca, Sim, vamos falar sobre minha boca isso. parece de ressaca. Sabe? Vamos- Aquela vamos- boca de ressaca seca? Sim. Vamos finalizar primeiro do rim. Então, mas aí tem a ver com rim? Tem a ver com o aumento o excesso de glicose na corrente sanguínea. Que aí Tem a ver com causa o indivíduo que sente muita sede. Ó, tem a ver com o rim, É por porque isso o que rim vai seca. liberar mais glicose. Aí o médico vai falar que tá com diabetes. Mas é pro diagnóstico. Mas Ah, então diabetes tem a ver com rins. a diabetes tem a ver com o rim no que diz respeito ao diagnóstico. É. Porque diabetes causa lesão renal. Então, quando o excesso de glicose causa lesão causa? renal, causa nefropatia. Então, que é um dano direto no rim. Não sabia Acontece. disso. Uhum. Aí por isso que tem a ver. Mas e você não me respondeu? Você disse que sente muita sede, né? Então, sim. Você sabe o porquê que você sente muita sede no dia seguinte da ressaca? Olha, porque meus rins filtrou demais o álcool. Sobre- Era álcool demais, não Não. deu conta. Ele não filtrou o álcool, ele jogou só água fora. Aí o álcool vai pra onde? Ficou. O álcool ele foi eliminado também, depois de metabolizado pelo fígado. Ainda bem que o álcool Né? fica, né, gente? Que o álcool Ele é melhor. metabolizado e excretado. Uhum. Mas o que é que acontece? Metabolizado. Ele é metabolizado pelo fígado. Processado. Uhum. Ou seja, bebeu, ficou tonto, Bebeu, ficou tonto. mijou até. Por que O álcool isso ficou. acontece? O álcool ele age diretamente no sistema nervoso central. Quando ele age no seu cérebro, o que que acontece? Você vai urinar demais. Nossa, por isso vocês que não quando tu almoçou, bebe, não? por isso que É então só tira pra- daqui então, já que É tá só pra comendo. enfeitar a mesa, não é pra comer não. Come na casa de vocês, se quiser comer. Já que não é pra comer. Olha. Vai, continua. Aí o álcool ele age no seu sistema nervoso, no cérebro, fazendo com que você urine demais durante a ingestão. Quando você chega no outro dia, você está seco, desidratado. Aí você vai precisar de mais água. Ah, eu achei que eu mijava demais, era por causa de tanto beber cerveja, né? Mas por causa do álcool que tem na cerveja. Por causa do álcool, né? Não, Por De causa- certa forma, a cerveja é diurético. Ah, então é bom pros rins. Então eu Bom, posso inclusive, mas tu continuar- bebe 30 caixas? Então eu posso continuar bebendo, então, que é bom pros Não. rins. Esse negócio de cerveja é bom pro rim? Não. Vai eliminar só a água. O resíduo metabólico continua. Continua. Entendeu? Por quê? Por isso que é ruim. Porque ele vai agir em um hormônio específico, que estimula. Só Ou- vai eliminar a urina, só Só urina. diurese. Mas essa urina é só água. Só Não água. tem resíduo metabólico. Tá, então vamos pra próxima. Se eu tiver pedra nos rins, tirou o médico, foi lá, como é que chama o médico dos rins? É um Nefrologista. Urologista? Olha, o urologista. Urologista, amigo. Ó, o Urologista. urologista, ele pode falar também sobre essa parte renal. porque Urologista? O urologista, né? O urologista ele pode falar porque ele Que é o também. que cuida da urina. Não, é o do sistema urinário, né? O Ah, o rim, sistema urinário. ureteres, bexiga E e o que uretra. faz o transplante? Aí é o cirurgião, né? Que é especializado. Nefrologista. Aí o nefrologista que tem a especialização em cirurgia. Mas o uro, ele tem total capacidade para intervir em um problema renal. Isso, e nós temos um nefrologista Então, também. nefrologista específico para o rim. Urologista,
relacionado às vias urinárias. Não somente o rim, mas ureter, bexiga e uretra. E nós temos a enfermagem e nefrologia também, que é uma área bastante boa. Conhecimento. Sim, Enfermagem e nefrologia. E é uma pós? É uma pós-graduação O para técnico enfermeiro. pode fazer? Não. Não? Mas o técnico pode trabalhar Nessa dentro, área. por exemplo, Ele pode no fazer Paulo técnico em hemodiálise. Isso. Ah, Que é um tem diferencial. técnico em hemodiálise? Tem um diferencial. Inclusive ganha bem, muito bem e aposenta mais cedo. E o Vitória aqui, ó, o Colégio Vitória tem um diferencial no componente na grade Nossa. curricular, que é a disciplina de enfermagem hemodiálise. Senta com a Karine e vai conversar com ela sobre Não, isso. já tem. Já O Colégio tem, tá? Vitória, na grade do curso técnico de enfermagem, tem a disciplina de hemodiálise. E fica quieto. Já te falei pra tu tirar mais de mim. Vamos lá então, próxima pergunta. De qual material é composto as pedras dos rins? De sal, né? Não? O que tu Sódio. acha? Sódio é sal. Mas tu acha que ele é composto pelo sal? Não, mas Uai, porque quando você já viu a pessoa que tira a as gente- pedras dos rins, O que tem põe lá? dentro de um copinho, é cheio de sal. De sal? as pessoas falam assim, sal, mas sal não é só sal de cozinha, né? Sal ele tem encontrado no refrigerante, inclusive esse aqui ó, tem 17 miligramas de sal, que é sódio. E metade é açúcar. Tem não, gente, eu faço suco, eu só coloco açúcar, não coloco nada de sal. Mas esse aí é pra conservar. É conservante. O São sal? conservantes. Então, produtos industrializados, a maioria deles possui esse conservante. O conservante é sódio, né? Então, o grande problema da saúde da população, principalmente, é ingerir bastante conservante. Pois eu achei que era o Nos sal. Eu já tava ultraprocessados. cortando o sal, só o sal, achando que ia dar pedra nos rins. E detalhe, não é só o sal de cozinha, né, que vai prejudicar, de certa forma, a saúde. Mas é esse sal de cozinha relacionado com os outros alimentos que você utiliza. Então, respondendo, o que compõe a pedra? Uhum. Cálcio e ácido úrico. São aqueles que têm mais facilidade de cristalizar. Então, eles se cristalizam lá nos rins, formando E aquelas pedrinhas, como que eu vou evitar isso? Já respondeu, né? Evitando comer o principalmente bebendo água. Isso. A pedra Só nos rins bebendo é quê? ingestando água. A água ela serve para diluir essa urina depois do processo de filtragem e reabsorção. Mas o próximo processo é secreção. Nesse processo de secreção, vai reabsorver a água de volta para dentro do túbulo, certo? Aí vai diluir essa urina para que ela fique menos densa. A densidade da urina é essa urina mais concentrada que facilita a formação da famosa pedra nos rins. Entendi. Tal do churrasco também, né? Minha mãe, quando tirou pedra nos rins, o médico falou pra ela: churrasco é o campeão. É porque além Por do causa de churrasco, quê? né, a Sempre. proteína. Cerca de 80 a 90% da composição das pedras ou dos cálculos é ácido úrico. E ácido Então úrico. vem da carne vermelha. Carne vermelha. Então quanto mais carne vermelha você ingere, mais ácido úrico você produz. E E aí, mais possibilidade de desenvolver pedra nos rins você vai ter. Como que você dribla isso? Ingerindo muita água. Porque você tem uma concentração grande de ácido úrico e o que acontece? Devido a essa concentração grande de ácido úrico e você ter pouca concentração de água, esse ácido úrico ele vai se cristalizar mais fácil. Aí junta com os 10% de cálcio, formando a pedra. Então, como principal mecanismo de evitar? Ingerindo água, fazendo a ingesta adequada de água. Uma pergunta ótima. Quem tem pedra nos rins pode beber bebida alcoólica? Coitado do Lucas, se der pedra no rim, está lascado. Coitado do Lucas, velho. Eu tenho Eu dó até, desse Lucas. eu até escutei de um Não aluno. tem? Ai, tadinho Tem. do Lucas. Eu até escutei de um Não tem aluno dó? que o médico falou assim pra ela tomar cerveja quente para estimular a diurese. Nossa, por que quente? Qual que é a Não diferença entendi. da quente Tomar pra cer- gelada, né? Tomar cerveja quente para estimular a diurese. Falei, tudo bem, Porque mas... você não falou pra ele, aí se eu tomar gelada, não estimula também, não? Olha, estimula, mas a quente deve ter finalidade É, porque, tipo assim, terapêutica. O quente, o morno, ele acelera o metabolismo. Mas, Ah, igual quando você vai beber- Então eu vou beber uma água pelando pra ver se eu É igual quando você vai beber aquele esquentar uma chá. água. Quando você vai beber aquele chá pra emagrecer, você não bebe ele, não é morno? Ah, eu não sei, porque eu E- faço lipo, eu faço procedimentos estéticos na clínica, né? Eu não bebo esses chás. Ah, então para aqueles que bebem, né, eles bebem morno. É justamente para isso, para acelerar o metabolismo. Entendi. Qual que é a pergunta dela mesmo?
Ah! Se pode tomar bebida alcoólica. Olha, bebida alcoólica não é recomendado pra nada. Então, bebida alcoólica é 0. Então, não existe isso. Pode tomar bebida alcoólica? Não. Não importa se você tem pedra nos rins, não importa se você tem diabetes, hipertensão, não importa nada. Bebida alcoólica, 0. 0. Tem uma pergunta aqui que... Não, é melhor pular essa pergunta, não? É. Cachaça demais faz mal Não, pros essa eu já rins? pulei. Como os rins se regeneram? Olha... Ele pode... Como assim? Ele pode sumir e depois ele pode voltar? Não. Então vamos lá. Ou ele pode morrer ou ele pode Vamos- viver? Vamos reformular essa pergunta. Os rins se regeneram? Se sim, como? Aí eu já respondo a primeira. Os rins se regeneram? Não. Não. Então o que acontece? Quando a gente tem uma lesão a nível renal, é que a gente tem lá o néfron, que é a unidade funcional do rim. O que faz a urina, o que produz a urina. É uma unidade funcionalzinha lá do rim. E aí, quando ocorre lesão nesse néfron, né, e essa lesão ela instala propriamente, ele não vai se regenerar. Principalmente quando a gente fala de uma doença renal crônica, que a gente vai falar dela mais à frente. Então o rim ele não se regenera quando se tem uma lesão instalada. Então depende, tá? né? Então depende. Por quê? Se estou falando de uma complicação de uma situação aguda e foi diagnosticado precocemente, às vezes essa lesão não se instalou ainda por completo. Mas isso não é regenerar. Isso quer dizer que instalou-se um processo de inflamação no rim ou devido a uma causa aguda que gerou uma alteração direta, mas não gerou uma lesão em si. Então, para ele se regenerar, ele precisaria de um dano. E quando acontece esse dano, quando acontece essa lesão, ele não se regenera. Tá? Pelo Então, contrário. ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo. É o QI, o paciente ele já é renal crônico. Tá? Então a lesão instalada ela não se regenera. Agora o indivíduo que tem uma doença aguda, uma doença renal aguda, ela pode ser reversível. É de ouro? Pode ser reversível. É de ouro? Não? É. Quais as principais funções dos rins? Já falamos Filtrar, bastante. né? Filtrar? Filtragem do sangue, regular a pressão arterial, produzir eritropoetina. Que é eritropoetina, amigo. Hã? Que a Eritropoetina. Regina não sabe. Ah, Entende tá. o que A é o Regina quê? não sabe. Eritropoetina. Evitaproitina? Não, eritropoetina. Eritropoetina, É um hormônio tipo, que vai estimular a produção dos glóbulos vermelhos. Que mais? É um Regular a hormônio pressão. que vai estimular Evita produção proetina. de glóbulos vermelhos. E várias funções que o rim pode fazer. Ótimo, vamos saber disso. Principalmente produzir a evitaproetina. A evitaproitina. Tá, só para Que é evitar. eritropoetina, tá? Que produz hemácia. Quais as principais funções dos rins? Acabamos de responder. Acabamos de Ah, é responder. verdade, gente. O que é doença? Ai, ai! Nosso próximo VCast vai ser sobre... Ô, vocês param de Mal de fazer Alzheimer. bullying? Vocês param de fazer bullying comigo? Mal de Vocês Alzheimer, vocês sabem que o bullying é proibido, Você né? sabe que o bullying é a principal causa de morte hoje, tá? Pois é, Eu sou não incrível. é os rins, viu? Eu acho que Vamos fazer um deveríamos podcast. falar Deixa eu sobre falar uma isso. coisa pra VCast vocês sobre dois. isso. Vou Exato. falar uma coisa pra É vocês sério, dois. Regiane, Não fala. é os rins que causam morte, não, viu? É o bullying que vocês estão fazendo comigo. Cuidado. Ai, amiga, agora ela pisou de nós. Eu não tô bulinando você, Agora- jamais. Tá bulinando nós. Agora ela sambou na nossa E eu cara. quero colocar isso aqui ao vivo da próxima vez que vocês fizerem bullying comigo. Vocês vão ver onde vocês vão parar. Corta isso que a gente não tem É bullying. verdade. Vamos lá, Gente, próxima a- Ela não pergunta. sabe o que significa bullying. O que bullying? A minha mãe coava café, meu filho demais. Estão falando? Ixi. DRC. O que significa a sigla DRC? O que é isso? É doido rural? Rejane. O que é DRC? É o Doença renal doido crônica. Rejane. É a doença renal crônica, é o doente Ai, renal crônico. Isso. Então tá. Então, quando o médico falar pra mim que eu tô com DRC, Não, que você é um DRC, você é um doente renal crônico. doente Isso, renal doente crônico. renal. Isso. Você tem Aí que- vem as outras. Aí IRA, IRA. insuficiência renal aguda. IRC, Insuficiência renal crônica. Que é Prevenção. pielonefrite. Pielonefrite. Ave Maria. Será que isso tem a ver com os melhorou. rins? Vai de novo. Vai, nós vamos deixar mais uma vez. Vai. Vamos lá. Vamos fazer pose de rica.
Só a pose. O que é pielonefrite? Não ri. Pielonefrite. Não ri. Como é que é o nome? Não, Não não. faz bullying comigo. Sim, Viu? pielonefrite. O que é E o quê? pielonefrite? Pielonefrite? Então vamos lá. O que O que é é? pielonefrite? É uma lesão. É, Ai, mas o detalhe é que a senhora deu uma ênfase no lo. Ué, é porque eu tenho que aprender, eu tô treinando pra falar o nome. Eu não posso, não? Pode. Você quer que eu fale o nome errado? Pielonefrite é uma infecção que acomete diretamente o rim. Então, um processo infeccioso que acomete o rim de modo geral. É se eu não beber muita água? É uma Aí infecção esse do trato aqui já está urinário. ligado a um processo infeccioso, do trato urinário. Então, Lembra lá da ingestão de líquido- cistite, a infecção da bexiga? Aham. Talvez o paciente tinha uma infecção na bexiga, né, que é a cistite, não tratou direitinho, evoluiu para uma pielonefrite. Mas isso é raro, esse Não, pielonefrite? muito frequente, principalmente em mulheres. Eu nunca ouvi falar nesse nome, não, gente. É porque É você porque- ouve infecção nos rins. Isso. Você fala isso pros alunos de vocês? Com Essa certeza. palavra. E aí deles se não souber o que é a pielonefrite. que eu- Exatamente. Ai, aí você coloca ela na prova. Tem que saber. Como escrever pielonefrite? Não, pielonefrite. Você tem que saber o que é uma pielonefrite. Tem É o que saber mínimo. É o mínimo, né? Ai, gente, eu já sabia. Então, essa daqui é uma doença infecciosa, que ela é provocada principalmente por bactérias que são residentes no nosso organismo, como por exemplo a Escherichia coli, né, a Enterobacter e a Pseudomonas, são as principais bactérias que são responsáveis por provocar essa infecção. Então, diferente, por exemplo, lá da insuficiência renal, aqui nós temos um processo infeccioso. A insuficiência renal talvez não seja provocada por um processo infecção. infeccioso, Aí- mas isso aqui pode agravar. Você sabe onde está localizada essas bactérias que o Fábio falou? As bactérias? É. Responde assim pra mim, no trato gastrointestinal. Vai. O trato gastrointestinal. Muito bem, muito boa a sua Gostei da sua resposta. Está resposta. localizado Muito lá. bom. Você, Tá? Então está As localizado lá bactérias. mesmo. Como que uma bactéria do trato gastrointestinal Vai lá vai parar pros nos rins. rins? Porque a E senhora aí? não tem higiene. Ah, entendi. Sabe, fezes E lá o do que é que tem a ânus, ver que é traz lá barulhinho, gente? Isso! É isso é que acontece. Aí que entrou o rim está aqui problema. dentro. Aí é que tá o meu problema. negócio de higienizar é lá embaixo. E isso, aí o que que você faz? Você traz as bactérias lá do ânus, deixa no seu canal uretral, ela pega esse canal da uretra, chega na sua bexiga, causa uma infecção na bexiga, que é uma cistite. Essa cistite não tratada causa uma pielonefrite. Essa pielonefrite recorrente que você vai ter lhe causa uma doença renal crônica. Você vai precisar de uma máquina de hemodiálise ou de uma diálise peritoneal. Vai chegar um ponto que você vai fazer um transplante, se você conseguir um rim, e você vai morrer com essa doença. E pode dar câncer esse trem? Não. E pode dar câncer nos rins? Calma. Eu nunca vi falar de câncer nos rins, não. Tem? Pode sim, tem sim. Ah, Na é. suprarrenal, na glândula, Eu não tem. sabia. Agora Então, não tem câncer no coração. raro, Ah, mas é o tem, coração. amigo. Hã? Tem, raro, mas tem. Calma. Não, mas também eu nunca vi falar de câncer nos rins. É um dos músculos ali que é mais... Tipo, a pessoa tá com metástase e tudo. Mas o único que pode não ter é o coração. É igual na hipófise. Eu nunca tinha ouvido falar de câncer na hipófise. E tem O que câncer é na hipófise de comer? Ah, desculpa, é porque eu tô... Hipófise? É, porque a gente tá aqui no gente, diálogo de Ah, é uma coisa mais Então, assim. a hipófise é uma Vamos falar com glândula. ela, Ai, meu amigo, Deus, vai. tomara que eles É uma estejam falando glândula, a coisas, glândula. coisas que existem. Vamos Ai, falar porque com se ela, estiver vamos. falando coisas que não existem. Que a gente esqueceu que tinha uma pessoa Ai, aqui. meu Deus do céu. A glândula Tomara que eles hipofisária, ela é estejam extremamente entrevistando as importante. pessoas corretas, meu Deus do céu, da pessoa. Mas eu sou correta, amigo. É, amigo. Eu sou Somos honestos. Somos. Então tá, o que é isso aí mesmo? Como é que é o nome? É a hipófise. Hipófise, então, Hipófise. é uma glândula que fica localizada no cérebro, que é responsável por produção de diversos hormônios que são extremamente importantes para o nosso Ah, funcionamento. é igual orgânico. tireoide? É igual a tireoide, é uma glândula. A hipófise Só que ela estimula a fica tireoide. onde? Onde que ela fica? Ela fica Aqui? no nosso Aqui? cérebro. É igual, por exemplo, a hipófise do Colégio Vitória é a Gisele. E Depois. você é a tireoide. Você obedece à hipófise. Não, eu prefiro ser hipófise. Não, aqui não. Tem muita gente. Entendeu? tem Nós somos amigo, as glândulas do corpo. Amigo, tem A muita Gisele é a tireoide. hipófise. Tem muita tireoide querendo ser hipófise. Tipo, olha bem aqui, Tem ó. muita tireoide. O que é mais fácil? Repete de novo o nome pielonefrite, só pra gente prosseguir, só pra ver se a gente... Pielonefrite. Tá, agora sem ler agora, olhando pra melhorei. gente.
Fala. Piolinifrite. Muito bem, esse aí mesmo. Agora, gente, pra finalizarmos... Quais é os finalizarmos, exercícios, tá? é isso? Não. Acredito que seja essa pergunta, né? Isso, quais os exercícios pros rins? Porque tem exercício pra tudo, né? Olha, tem exercício pro eu particularmente coração. levanto às 5 horas da manhã, faço a minha caminhada matinal, Bebe vou 3 pra... litros de água. Na- Uai, não é e- primeiro beber água, não? Não, eu levanto às 5 da manhã, faço a caminhada matinal, né, amigo, lá na praça, e depois, mais ou menos umas 7 horas na academia, né? Mas antes faço uma alimentação, tomo meu café da manhã, não exagerar no café. Uma rotina que eu tenho, que eu não contei pra vocês. Não, mas deixa eu falar. Ela está extensa. Não mesmo, você chega aqui no colégio que nada, seus rins... Você não precisa contar isso pra ninguém. Eu Não, chego aqui não vai, pelo amor de completamente Deus. Equilibrado. humorado, equilibrado. Chega dormindo aqui, E isso é bom pros rins, andar na rua dormindo? tanto é que quando você tá dormindo, o nosso zinho trabalham menos, mas ele continua trabalhando. Você preserva. Então dormir é bom. Mas Então agora- faz dar os exercícios, amigo. Mas exercício. agora, levando em consideração a mentira que o Fábio contou, você pode levar isso em consideração também como sendo uma prática Uma de melhorar caminhada, o funcionamento do rim. exercícios aeróbicos são muito bons, mas nada de botar aquela carga Meditar. muito grande. Então, Yoga, né? então a gente percebe que relacionado a esses exercícios não está ligado diretamente a você fazer uma musculação. Mas você praticar atividade física adequadamente, fazer uma boa relação com uma prática alimentar, ter momento de lazer, porque acabamos de responder uma pergunta que fala da relação da mente com o corpo. Então, se sua mente não está bem, seu corpo também não vai bem. Não vai dar. Seus rins, consequentemente, não vai estar. Então, nesse sentido, é uma relação multifatorial que faz com que melhore o funcionamento do rim. Atividade física, alimentação saudável, um lazer preservado, emocional preservado, um bom convívio familiar no seu ambiente de Fazer trabalho. sexo. Fazer Porque o sexo laboral, é o muito laboral bom. também, né, influencia muito, porque talvez a gente chegue, né? Aí a recepção já nos acolhe assim de uma forma, nossa, Ai, ele eu chegou. concordo, tá? gente, tem que Então, ser bem eu pensei que recepcionado. nós ia- Tem que ser bem pensei que- recepcionado. É verdade.